Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Meu nome é Aline e hoje eu vim aqui para falar com vocês sobre raiz quadrada exata de um número racional não. Então aqui eu vou começar com vocês falando sobre a estrutura da raiz, tá? Nós temos que esse símbolo da raiz, tá? Esse símbolo que nós temos aqui que identifica a raiz é chamada de radical, tá? Depois, o número que nós temos fora da raiz, sobre ela, sobre o radical, é chamado de índice. Esse índice, ele pode ser 2, 3 e assim sucessivamente. Mas nós vamos trabalhar, por enquanto, raiz quadrada, ou seja, onde o índice é 2. Não necessariamente, para a raiz ser quadrada, precisa apresentar esse número 2. Quando não tiver o número 2, subentende-se que ela é raiz quadrada, tá? O número que temos dentro da raiz é chamado de radicando. E a raiz quadrada de 4 é igual a 2. A resposta é chamada de raiz. Então, vamos lá. Vamos para alguns exemplos. O primeiro é raiz quadrada de 225. Observem ali que o índice não aparece, então subentende-se que é 2. Raiz quadrada de 225 é igual a 15. Por quê? Porque 5 ao quadrado é igual a 15 vezes 15, que é igual a 225. Raiz quadrada de 9,25 avos. Então, a raiz quadrada de 9, 3. Raiz quadrada de 25, 5. Então, a resposta, 3 quintos. Por quê? Porque 3 quintos ao quadrado é igual a 3 quintos vezes 3 quintos, que é igual a 9,25 avos. O nosso terceiro exemplo, nós temos menos raiz quadrada de 4, 49 avos. Esse menos eu vou repetir. Então, vai ficar menos raiz quadrada de 4, 2. Raiz quadrada de 49, 7. Ou seja, menos 2 sétimos. Porque 2 sétimos vezes 2 sétimos é igual a 4, 49 avos. Quarto exemplo. Raiz quadrada de 0,36. Existem várias formas de resolver raiz quadrada de um número decimal. Eu vou ensinar a fórmula que eu acho mais simples, tá? Elimino a vírgula. Raiz quadrada de 36. Qual é a raiz quadrada de 36? 6. Então, agora, voltando à vírgula, tá? Quantos algarismos eu tenho após a vírgula? 2. Vou dividir a metade. Quantos algarismos vai ficar para cada lado? 1. Então, eu vou ter um algarismo após a vírgula. Então, a minha resposta, 0,6. Por quê? 0,6 vezes 0,6 é igual a 0,36. Agora, raiz quadrada de 1,44. Mesma coisa, elimino a vírgula. Escondi a vírgula. Raiz quadrada de 144 vai ser igual a 12, tá? Então, aqui eu fazendo a mesma coisa. 2 algarismos após a vírgula. Vou dividir na metade. Ficou um algarismo para cada lado. Então, ou seja, eu vou ter um algarismo após a vírgula. Então, a minha resposta, 1,2. Por que 1,2 vezes 1,2 é igual a 1,44? Temos algumas observações. Em que, lembrando que são os números racionais, tá? Não existe, por exemplo, raiz quadrada de 3 quintos. Por quê? Não tem raiz exata de 3. Por quê? Não tem nenhum número que multiplica por ele mesmo, que vai dar 3. E por 5, não tem nenhum número que multiplica por ele mesmo, que vai dar 5. E aqui, no segundo exemplo, raiz quadrada de 1 meio. Raiz quadrada de 1 é 1, mas não temos raiz quadrada de 2. Não vai dar um número inteiro. Então, aqui, em números racionais, tá? Não existe, por exemplo, raiz quadrada de número negativo, tá? Então, por quê? Não tem nenhum número que multiplica por ele mesmo, sendo negativo, que o resultado vai dar negativo. Então, quando a gente tiver raiz quadrada de um número dentro da raiz for negativo, então não existe.
Então, o quadrado de um número racional nunca é negativo. E por hoje é só, tá? Espero que vocês tenham gostado, bons estudos e até breve.